mas era algo que fazia muito parte de mim e faz hoje em dia. E aí, a partir dessa busca, desses links que eu fui fazendo e percebendo os meus momentos, eu comecei a procurar sobre a meditação e comecei a realizar isso. Porque eu já fazia técnicas mentalizadas, bioenergéticas, que são coisas à parte, não é? Não é uma meditação dita. Pode ter ali Sim. momentos em que nós entramos em estado alterado, mas especificamente buscar isso que nós chamamos de meditação foi assim. Então eu comecei, e o que é que eu senti? Que já era algo muito natural em mim, porque eu vejo que há uma relutância de algumas pessoas de dizer assim: ah, a meditação não dá para mim porque eu não consigo parar de pensar, que aliás nós até podemos falar sobre isso, que não tem nada a ver com isso, não é? E eu não, para mim era muito natural, para mim era o oposto. Eu quando entrava numa meditação, a minha dificuldade era: ok, quanto tempo é que já passou? Que eu perdia a noção do tempo, que era algo tão natural, não é? Uhum. Que eu perdia a noção do tempo. E foi assim, e claro, gerando outros interesses, conhecendo outros seres que aqui passaram. Ramana Maharshi, não é? Eh, com aquela coisa do quem sou eu, não enquanto Sim. uma frase que nós ficamos ali a debater, não, mas sentindo isso, não é? E foi isto principalmente o meu caminho de encontro à meditação. E eu queria-te, até pegando nisto, que muita gente fala, ah, eu não consigo, porque eu penso constantemente e é impossível para mim ficar quieto. Eu queria que tu falasses sobre esta abordagem da meditação, que muita gente faz essa confusão, não é? Porque este é o que eu acredito. Se nós, para já, toda aquela parte técnica, eu tenho que estar assim, eu tenho que estar assado, eu tenho que fazer assim, isso já, como tu disseste bem, já é ego, criando uma dualidade ali, uma luta, não é? Não é isso, não é? Eh, mas também, se eu penso em contrariar o pensamento, eu estou, efetivamente, ao tentar contrariar, eu já estou a criar a dualidade, já estou a combater algo. Então não é isso, não é? Eu queria que tu falasses um pouco sobre como é que tu vês este aspecto da meditação. Sim. Olha, deixa-me só fazer-te uma pergunta. Preferes meditar de manhã, de tarde ou à noite? Ou é indiferente para ti? É uma boa pergunta. Eu prefiro meditar. Assim, de manhã há algo de especial, de manhã, sem dúvida. Eh, Mas geralmente as minhas meditações são assim ao final da tarde. É, ok. Mas de manhã Boa. também é bom. Eu prefiro de manhã, mas também nem sempre Sim, faço de manhã. Eu prefiro de manhã, mas nem sim. sempre, nem sempre faço de manhã também, conforme depois também o dia, mas eu retiro de manhã ou à tarde, ao final da tarde, sim, também gosto de meditar nessa altura. E indo àquilo que estavas a dizer, nós, é um erro, para mim será sempre um erro nós procurarmos, vou meditar para parar os pensamentos. É impossível. É Pois, impossível. É impossível. Não há. Isso não há. Porque tu, quando parares os pensamentos, vais pensar, ai, agora parei os pensamentos. Isso é um pensamento, exato. né? O pensamento está presente, ok? Pelo menos o pensamento de eu sou. Esse pensamento está sempre presente. Porque tu tens sempre a sensação de ser, de existir, né? E isso está sempre presente. Portanto, parar, ir meditar, pegar num processo e dizer, olha, vou meditar para parar de pensar. É impossível, não vai acontecer, depois vais desistir porque não vais ter resultados nesse sentido. É que as pessoas depois acabam por desistir porque isto é uma farsa, não acontece. Hum, e lá está. E quando eu me sento para meditar e vou pensar vou parar os pensamentos, a primeira pergunta é quem é que vai parar, quem é que está a pensar e quem é os pensamentos? Já são três perguntas, aliás. A partir Sim, daí já está, já podes começar a partir daí. E tens pão para mangas para uma vida toda, para partir nesse sentido. Portanto, logo quando tu te sentas e perguntas quem está a pensar e silencias então o teu ruído interno e os pensamentos começam a surgir, podem não surgir, e é natural que não surjam depois
com tanta frequência, ou seja, ou melhor, tantos pensamentos quando nós estamos habituados na vigília, com os estímulos sensoriais a receber e estar sempre a pensar, mas vão surgindo pensamentos e podes começar a perguntar: quem é que está a pensar? Ou quem é que são os pensamentos? De onde vocês vêm? O que vocês querem? O que existe? Porque o pensamento para mim é energia, portanto, e essa energia há de vir de algum lado, ou do nosso ambiente, ou das nossas crenças, ou daquilo que aconteceu há pouco tempo no nosso dia a dia, porque depois pode acontecer e isso está guardado energeticamente no nosso campo, e toda essa energia do nosso campo vai, o nosso cérebro vai ler, então vai transmitir à mente é isto, e a mente depois reage consoante aquilo que decide, não é? Mas para mim é um erro e cais na dualidade, como estava a dizer, de como é que eu ia te explicar? Cais na dualidade de sentares, não consegues parar os pensamentos, isto não é para mim, aí começas a separar-te então do teu interior completamente, isto não é para mim, isto não faz sentido. E há bocado, como eu estava a dizer, até que crias uma dualidade, uma trialidade, vamos chamar-lhe assim, de que o ego não é capaz de parar de pensar, depois há o ego que diz que tem que parar de pensar porque vou meditar, ok? E depois há realmente tu que estás ali e que não consegues observar esta luta só passado um tempo, então crias aqui uma trialidade quase de, de instância. Mas é isso, nós quando meditamos, se nós tentamos controlar a meditação, causamos logo ali uma dualidade muito grande. Porque meditar é observar, aprender, observar a mente. Se eu não estou a observar a mente, se eu estou a ser a mente, eu estou a deixar o observador para trás. Ok? Eu estou-me a separar. Ok? Isto é como o yoga. O yoga é unir. Para mim, a meditação também é unir. E eh, é unir-me a mim, digamos assim. Unir a minha presença. Ok? Porque se todos nós pensarmos um pouco e se formos meditar, todos nós temos a sensação de um eu. Ok? Hoje em dia nós temos a sensação de eu sou o Diogo, eu sou o Hélder, eu sou isto ou sou aquilo. Eu tenho uma referência, tenho a necessidade de me referir, de me identificar. Eu tenho uma identificação. O meu ego tem uma necessidade de se identificar com as coisas. Mas mesmo quem tem, vamos supor, mesmo quem tem Alzheimer em estado avançado e já se esqueceu de quem era, ok? Já se esqueceu da sua vida, da sua família, mesmo essas pessoas têm uma percepção de um eu. Não é? Elas têm uma percepção de existir. E essa percepção tem que vir de algum lado. Ok? Se ela já não é aquela pessoa, percebes? Se ela já não é, a Maria que está, que era casada e que tem filhos, e naquele momento já não é essa Maria, ela é uma Maria que continua a ser, ter essa percepção de eu. Ok? Então, eu quando me sento a meditar, então eu tenho que ir pesquisar e tenho que ir procurar qual é, de onde a origem, qual é a origem dessa sensação, dessa percepção. E essa origem é aquilo que realmente queres. Não sei se faz sentido para ti isto que eu estou a dizer. Faz total. Aliás, eu até posso fazer um paralelismo com aquilo que eu te estava a trazer de mim próprio, do meu início, neste aspecto da meditação. Aquilo que eu comecei a questionar foi se efetivamente, por momentos, na minha aura fica proeminente aquela coisa de, espera aí, deixa-me dar uns passos atrás, observar eh, estes padrões meus, esta minha conduta, o que está à minha volta. Então, espera aí, se isto existe, se isto é possível de existência, então o que é isto? O que é que sou eu? Não é? Qual é esta manifestação que existe aqui? Este foco de consciência aqui que está aqui, que é a minha aura. Então, o que é que isto é, efetivamente? Então, foi isto que me. Lá está. Estas coisas causam em mim um não estar, esta inquietude, não é? E eu só vou ficar mais estabilizado nisto quando eu começar a perceber. Percebes? Então, isto acontece muito na minha vida. E quando aconteceu, eu quis perceber, então, se há algo mais. Porque tem que existir. A partir do momento em que, eh, de repente, eu estou-me a observar de uma outra forma, então, para aí, há algo mais do que este elder que eu sempre me compreendi sobre. Então, Uhum.
Foi isto que me levou à bem-aventurança de perceber, através da meditação, então qual é este espaço em mim. Sim, sim, E perceber que, efetivamente, estes pensamentos identificados com todas as características, do Elder, não é? Tudo isto aqui tem um espaço de observação, não é? E lá está, não é combater o pensamento. Ao combater o pensamento, eu já não estou a criar esse espaço, eu não estou a perceber, aliás, esse espaço. Porque eu acredito mais que a meditação não é o alcance, mas sim a percepção de de uma uma percepção natureza, interior. exato, uma natureza interior que sempre lá esteve. Então é redescobrir uma natureza, não é? Sim. Uma E, natureza em me- nós. e mesmo essa natureza, Heller, e agora para quem nos estiver a ouvir também para não ficar assustado, porque há pessoas que não querem ir tão profundamente Sim, nessa busca, não é? Há pessoas que dizem, mas se eu vou deixar, eu sou o Carlos e agora vou deixar de ser o Carlos. Não, não, vais é saber quem é que dá origem ao Carlos, não é? Mas só aqui para terminarmos também, e depois saber aqui a tua opinião sobre isso. Mesmo quem não quiser ir tão profundamente, pode usar a meditação, mas como estava a dizer há bocado, para conhecer crenças e modificar essas crenças, conhecer padrões que nós tenhamos internos e que às vezes não estão de acordo com aquilo que nós realmente gostávamos de ser ou de ter, e modificar esses padrões comportamentais ou esses padrões pensantes, digamos assim. E podem utilizar a meditação também para isso e continuam a ser a pessoa que são, alteram para algo que se calhar pode dar um input melhor ao dia a dia e à vida das pessoas. Não sei se isto achas que é. Porque as pessoas também podem ir por aí, não? claro. Ou seja, o caminho da meditação, ele pode ir em busca, e ter esta profundidade, e ela, Uhum. ainda assim, para muita gente, não é? E é normal que assim seja, ser algo que causa ali uma estranheza pela identificação com a personalidade. E isso que tu estás a dizer é tão válido e tão necessário de trazermos aqui, que é, não é, portanto, pessoas que sintam isso não quer dizer que tenha que ser essa tamanha profundidade. E se passarmos Claro, até à parte técnica, energética, ao criar este estado de observação e de presença contínuo, perceber que, ok, estes pensamentos estão aqui a surgir, estas emoções, estas memórias, tudo está a surgir e eu ainda estou aqui. Tudo está a surgir, mas eu não vou combater, porque se eu combater, eu estou-me a identificar. Então eu vou prevalecer neste estado de presença. Tudo surge, mas está dentro de um processo linear. Da mesma forma que surge, não vai prevalecer, porque a única coisa que prevalece é esta natureza. Então eu claro. vou estar, apenas estar. E só fazer isto, e passando até à parte mais técnica e energética, não é? Nós não estamos a depositar a nossa energia em determinado pensamento, em determinada emoção. Há um equilíbrio agora que está a prevalecer. E neste Uhum. prevalecer, a energia telúrica, não é? Que vem da Terra, mais a cósmica, mais as expressões dos nossos chakras principais, tudo isto vai criar ali um espaço onde tudo vai começar a entrar numa harmonia energética. Automaticamente, emocionalmente, tudo vai se manifestar de uma outra forma. A pessoa vai constatar com método que algo fica e não precisa de ser esse caminho tão profundo. Portanto, eu achei muito Claro. válido tu trazes Até, isso. até mesmo o relaxamento, quem usa a meditação para relaxar, para baixar aqui o seu cortisol também, não é? Exatamente. Pode utilizar para o seu físico, mas também, como está a dizer, para o seu campo energético, e até pode utilizar para o expandir com a respiração, para o expandir e contrair para o ir treinando também, e ir treinando também essa parte, tal qual como está a dizer, do trabalho dos chakras todos para algo mais energético também que possamos trabalhar, que a pessoa tenha interesse Sim, de trabalhar. Não é preciso, podemos usar exercícios meditativos para isso, não é preciso irmos tão fundo, depende da, da busca de cada um e da peregrinação de cada um, mas não é preciso ir tão fundo. Isto só para as pessoas não se assustarem a dizer que sim, agora. sim. Mas também podem utilizar muito, muito para isso e para a sua vida pessoal, não é? Para a sua vida mental e para a sua personalidade e a alteração de alguns campos de personalidade já vai ajudar muito e já é uma mudança às vezes muito radical, não é? Nós mudarmos crenças
é uma mudança bastante radical e isso é bastante válido como outra busca qualquer. Ou mesmo, mais energeticamente, a expansão e estar na natureza e receber aquela energia serve para É tudo. isso, para tudo. E nós somos energia, não é? Mesmo o corpo físico, Sim. ele é uma energia mais condensada e o nosso sistema endócrino ligado aos chakras, não é? Se nós estamos a trazer um equilíbrio energético, primeiramente na parte, do nosso campo energético, isso vai se manifestar depois, por consequência, também em todo o nosso organismo, toda a E nossa no corpo parte físico, no claro. corpo físico. E então tudo isso traz melhoras, melhoras significativas. É claro que é um processo, não é? A pessoa não pode achar que de repente, por fazer uma meditação única, ou tentar, ou dar-se a esse espaço, que algo vai, não é? Fica, sim. É um processo e é magnífico. Eh, É porque tu consegues ter regulação hormonal através dos chakras que estão ligados aqui às glândulas principais, não é? Consegues ter uma regulação hormonal do teu corpo físico e consegues harmonizar, melhor o teu estado interno. exato. Baixar a adrenalina, os E, cortisóis e aumentar as e, serotoninas e tudo mais. e mesmo o senso de existência, ligando à personalidade ego, por exemplo. Eu, ao praticar, não é? O elder, ele vai continuar sempre a existir, não é? Sim, Porque nós temos sempre essa ideia, não é? Agora, o que é que pode melhorar? A maneira como o elder reage aos seus impulsos emocionais. exatamente. Porquê? Porque há uma maior estabilidade, né, através desta presença que transcende tudo isso. E isso vai regular tudo de uma outra forma. Inevitavelmente, o que é que Claro, todos buscamos o quê? A paz. Eu acho que essa paz é a busca de todos nós. Mesmo não sabendo. alguns buscam é a paz exterior em vez de buscar a paz Exato. que reside dentro de nós. E isso depois, em vez de causar paz, causa mais conflito, porque é uma busca egóica e não uma busca de coração, digamos assim. Pois, Mas pronto, é isso. E mesmo, como estava a dizer, mesmo quem busca a observação e a unidade, a não dualidade, é unificar o Diogo, digamos assim, não é? Com aquilo que realmente lhe dá vida. Agora, no meu dia a dia, o Diogo deixa de continuar a existir. A minha forma de me relacionar, de me preocupar, minha forma de perdoar, de aceitar, de amar, de sofrer, que é completamente diferente. É uma percepção completamente diferente, já não é uma percepção mental e identificável com aquilo, é uma observação é de observador para com aquilo. E perante o observador eu vou então mover-me na consciência e no fluxo da vida mediante o que é exigível, naturalmente. exato. Porque se nós É. alocarmos a nossa existência nas oscilações emocionais, não é? De repente, aquilo que chamamos de felicidade, está aqui, mas, como é uma oscilação e não é algo que vai prevalecer, amanhã estamos tristes. Depois estamos agoniados, depois estamos com raiva. E este jogo dos sentidos, se for aquilo que a gente unicamente conhece como a nossa realidade, então nunca estaremos, e mesmo nós que tentamos meditar, e perceber isto em nós, vamos na mesma ter sempre alguma oscilação, mas a maneira como entendemos isso já é outra. E A isto até me. diferença Fala, fala. desculpa, a diferença é que é o equilíbrio e a forma como nós nos desequilibramos já não é tão grande. Exatamente, Vamos exatamente. desequilibrando, mas sabemos que estamos desequilibrados e vamos ao retorno. E quem vive muito através dos cinco sentidos e vive apenas essa verdade, as oscilações do equilíbrio são bastante. Há maior desequilíbrio do que equilíbrio, não é? Isto até me leva a uma analogia muito rápida de uma leitura que eu fiz este ano, que me disse muito, porque a Índia é algo que eu sinto assim, e eu sei que tu também gostas. Eu li o Bhagavad Gita, e atenção, eu vou ter que ler várias vezes, porque Assim, esse é um trecho de um épico que é o Mahabharata, e lá, e isto é uma metáfora, não é? Para mim, trazendo aqui para a nossa conversa, quando o Arjuna faz um diálogo de questionamento durante aquela batalha com Krishna, que é a representação divina, e ele diz: não, vai para a batalha, traz essa firmeza, mas antes disso,
há ali um mostrar ao Arjuna de que ele é parte de Krishna, vamos dizer. Uhum, uhum. Então eu transporto, estou a tentar transportar isso para isto, que é, mesmo nós estando no campo de batalha, há uma percepção maior. Isso não impede a manifestação. Agora, a manifestação em si, Claro. ela pode ter, em si, mesmo estando manifestada, pode-se perceber de uma outra forma e decidir de uma outra forma como é que reage. É E isso, pronto, é isso. é isso. Vamos beber um cafezinho para terminarmos Sim. e voltamos numa próxima. É isso, depois vamos dar continuidade aqui, a esta conversa que estamos a ter, porque é algo que faz parte de nós, não é? E que eu acredito que, e tenho a esperança que ajude muita gente. Pessoal, comentem, façam solicitações dos temas e continuem a acompanhar aqui o Contemplar, tá? Muito obrigado a todos. Um abraço. Obrigado, tchau. Obrigado.